Asha, a vontade de Deus, Ahura Mazda. Uma explicação do conceito de Asha pelo professor Farhang Meher. Asha denota retidão, justiça, e a lei divina natural que governa o universo. Implica progresso na direção da autorrealização e perfeição, perfeição denominada Hurvatati nos Gatas de Zaratustra. Asha é um atributo sublime de Ahura Mazda, ao lado de Vahumana na hierarquia dos atributos de Deus. Ahura Mazda, Vahumana e Asha formam uma tríade divina. Ahura Mazda concebeu o universo em sua mente, denominada Vahumana, moldou-o em sua consciência, denominada Dayana, manifestou-o através de sua criatividade, denominada Spentameniu, e colocou-o em movimento de acordo com sua lei eterna, a lei de Asha. Deus é Asha, e Asha representa a vontade de Deus. Os Gatas de Zaratustra declaram que Asha é de uma só vontade com Ahura Mazda. A existência de uma lei e ordem eternas está profundamente enraizada na cultura indo-iraniana. Nas antigas inscrições persas, é chamado de Artá. Seu equivalente védico é Rita. Ahura Mazda confiou a seu mais digno colega de trabalho, Zaratustra, a lei eterna de Asha, e o encarregou de ensiná-la para a humanidade. Mesmo antes da revelação, Zaratustra estava agindo de acordo com Asha para que ele pudesse ser considerado a personificação de Asha neste mundo. Vejamos as características de Asha. Asha como retidão. Como retidão, Asha constitui o critério para determinar o certo e o errado. Ele estabelece a ética normativa. Ele fornece os padrões que se aplicam a todas as pessoas em todos os momentos. Representa valores absolutos. O relativismo é contrário à moralidade gática. As questões de egoísmo e utilitarismo entretidas na filosofia moral não surgem no zoroastrismo. A suposição é que as ações corretas produzem benefícios tanto para o autor da ação quanto para a sociedade. A acumulação de benefícios para o autor do ato é automática. O zoroastrismo acredita em uma moralidade universal. A retidão das ações é fundamentada tanto na boa mente, denominada Vahumana, quanto na verdade e na justiça, denominada Asha. As ações justas devem ser realizadas abnegadamente e com amor, amor denominado Spentarmaiti, pois a retidão dos atos, a mente e o coração, operam em uníssono. Nos Gatas, os hinos de Zaratustra, mais especificamente no verso 12, do capítulo 48, do Yasna, na tradução de Iraq Taraporeuala, é declarado: tais são, de fato, os salvadores da terra. Eles seguem o chamado do dever, o chamado do amor. Ó Mazda, eles ouvem Vahumana. Eles fazem o que Asha ordena, e tuas ordens. Certamente, eles são os vencedores do ódio. Assim, na metaética zoroastriana, o certo e o errado são determinados por Vahumana e Asha como parâmetros. Para simplificar o assunto, Zaratustra formulou a máxima frequentemente citada: bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Essa máxima descreve o princípio de Asha em ação. Asha como justiça. Como justiça, a lei de Asha garante que consequências felizes se acumulem em bons atos. Assim, um indivíduo colhe o que planta. Todo mundo recebe seu Mijiden. Mijiden nos Gatas significa consequências acumuladas. Recompensa e punição, embora usadas livremente nas traduções dos Gatas e na linguagem comum, não são substitutos apropriados para o termo Mijiden no plural, ou Mijidá no singular. Ahura Mazda está além da vingança e punição. Deus é exclusivamente bondade. Mijiden, ou consequências, denotam as fruições acumuladas dos atos de alguém conquistadas por sua ação. Assim, a melhor existência para os justos, e a pior para os injustos. Asha também garante a vitória final da retidão sobre a falsidade, o que evoca a onipotência de Deus. A justiça é o melhor de tudo que é bom, e é o objetivo radiante da vida na Terra. Deve-se viver em retidão, e somente por causa da retidão. Recompensas mundanas não devem ser a motivação para ser reto. O dever pelo dever constitui a atitude altruísta. O processo de realização do triunfo do bem sobre o mal é gradual, e não abrupto. Um ser humano cumpridor de seus deveres, como cooperador de Deus, deve espalhar a retidão e a justiça, e erradicar a falsidade para o avanço do mundo e o progresso do homem em direção à perfeição. Na tradição zoroastriana, a verdade é justiça, e a justiça está em Asha, e Asha é Deus, Ahura Mazda. Asha como lei divina natural. Como lei divina natural, Asha conota a lei eterna e imutável que governa o universo. Regula tanto o mundo espiritual quanto o corporal. No zoroastrismo,
A lei natural e a lei divina são a mesma coisa. A lei de Asha é tão imutável quanto o próprio Deus. No entanto, ela regula a mudança no mundo e determina o dinamismo mundial. Asha organiza a renovação gradual do mundo, denominada Frashokeret nos Gatas. Asha representa a lei causativa, a relação entre as ações de um indivíduo e seu Mijidá, o acúmulo de consequências. No zoroastrismo, são as ações de uma pessoa que determinam a direção de sua vida e seu destino. Um indivíduo é livre para escolher seu curso de ação e colocar seu Mijidá em movimento. Assim, as consequências de cada ação são pré-determinadas, mas a escolha da ação para o homem não é pré-determinada, pois o homem tem livre arbítrio. Assim, o destino do homem não é pré-ordenado. Uma vez feita a escolha, a direção da vida é definida. As consequências dos atos de um indivíduo, a saber, pensamentos, palavras e ações, seguirão de acordo com a lei de Asha. Esta é a vontade de Deus, e a justiça de Deus. Nada pode mudar a operação da lei de Asha. Nenhuma mediação é possível. Ninguém, nem mesmo o profeta, pode intervir ou mediar. Este é um ponto de diferença com as religiões abraâmicas. Cada ação gera sua consequência. Não pode haver adição ou subtração das consequências. O arrependimento também não pode alterar o curso da justiça. Existem algumas características principais de Asha. Embora os Gatas declarem apenas o princípio, o Avesta posterior define em detalhes o caráter de certos tipos de comportamento. Certas normas de conduta são altamente recomendadas, e alguns atos são estritamente desaconselhados. A ira ou raiva, a violência, a falsidade, a mentira, são atos malignos que devem ser evitados. Enquanto isso, a honestidade, o cumprimento de promessas, a compaixão e a caridade são atos de piedade. A conceituação das normas morais estabelecidas nos Gatas ajuda a fornecer uma melhor compreensão do conteúdo ético da lei de Asha. Vejamos agora algumas dessas normas estabelecidas nos Gatas de Zaratustra. A liberdade. A liberdade do ser humano é a mais preciosa das graças de Deus. É o direito natural de todo ser humano. A liberdade do homem é tão sacrossanta que o próprio Deus não restringe a liberdade do homem, mesmo no que diz respeito à escolha da religião do homem. Nos Gatas, no verso 2, do capítulo 30, do Yasna, na tradução de Dinshal Irani, é declarado: ouçam com seus ouvidos destes melhores conselhos, olhem para os raios de fogo e contemplem com seu melhor julgamento, que cada um escolha o seu credo, com a liberdade de escolha que cada um deve ter nos grandes acontecimentos. Ó vocês, despertem para estes meus anúncios. Poucos profetas convidaram seu público a pesar os princípios da fé com razão e boa mente. O direito à liberdade também se reflete no conceito zoroastriano da relação entre Deus e o homem. Ao contrário do Islã, no qual o homem é o escravo de Deus, e ao contrário do cristianismo, no qual o homem é apenas filho de Deus. No zoroastrismo o homem é colaborador de Deus. Portanto, nem o direito do proprietário, nem a autoridade paterna, podem restringir a liberdade de escolha do homem. Assim, as forças restritivas são as convicções morais da consciência, ou da ena, e da boa mente, ou vorhumaná de um indivíduo. A igualdade. A igualdade entre homens e mulheres é admitida sem reservas. Em todos os seus sermões, Zaratustra se dirige ao homem e à mulher separadamente, e impede igualdade. Em um sermão dirigido à sua filha chamada Pourutista, Zaratustra ensina rapazes e moças a consultar seu eu interior, com sabedoria e amor, antes de entrar no vínculo unificador do casamento. Nenhuma discriminação é permitida. Os seres humanos, independentemente de sexo, raça ou cor, são iguais. A superioridade dos indivíduos entre si está relacionada à sua retidão. Esse é o único teste de distinção. Os direitos humanos. Sobre direitos humanos, o professor John Hinius, numa apresentação no 4º Congresso Mundial Zoroastriano, em Bombaim, no ano de 1985, fez a seguinte afirmação: o zoroastrismo é a primeira religião que assumiu uma posição doutrinária e política sobre o tema dos direitos humanos, e condenou as limitações ou restrições desses direitos sob qualquer pretexto. Embora o termo direitos humanos seja de cunhagem legal moderna, o conceito de direitos humanos como um sistema de valores e ideias está enraizado no zoroastrismo. Os Gatas de Zaratustra condenam o governo tirânico e injusto, e recomendam aos fiéis que não se submetam a governantes opressivos. Corpo e alma são invioláveis, e sua integridade deve ser respeitada.
Agressões físicas e mentais são atos repugnantes. Nada deve ser feito em contravenção a essa lei. Nos Gatas, no verso 1 do capítulo 33, do Yasna, na tradução de Iraque Taraporeuala, é declarado: em pleno acordo com a lei, todos os homens agirão. A lei que forma a base de toda a vida. Com a mais estrita justiça o líder julgará, seja o verdadeiro homem ou falso. Contra o falso nele, deve-se com cuidado, pesar toda a verdade que foi enganada. Além disso, o conceito de escravidão é estranho aos ensinamentos de Zaratustra, e nenhum sistema de castas ou privilégio de classe é reconhecido nos Gatas. A melhor evidência disso é fornecida pela oração de Zaratustra em favor do rei Vishitaspa, na qual ele espera que alguns dos filhos do rei entrem na agricultura, alguns nas forças armadas, e alguns trabalhem para a religião. Os privilégios de classe que infelizmente existiram na época dos persas sassânidas eram contrários aos ensinamentos de Zaratustra. A proteção do meio ambiente. Proteção do meio ambiente é um aspecto de Asha. O Avesta posterior afirma que a contaminação do solo, água, ar e fogo, em qualquer forma ou grau, é considerada uma transgressão da natureza e uma transgressão da lei de Asha. Essa atitude protetora se origina no tratamento gático da vida e do mundo material. A matéria e a vida são benfeitorias de Deus, e como tais, são adoráveis. Este mundo produtor de alegria está sendo sustentado por Ahura Mazda, e como seus colaboradores, os seres humanos têm a obrigação de agir com sabedoria e gratidão na preservação do mundo. Os zoroastrianos reconhecem a importância de manter a natureza livre de poluição. Os elementos naturais são essenciais para a existência e o progresso. Os seres humanos estão agindo como fiduciários da natureza neste mundo, a quem o mundo é confiado, e não como seus proprietários. Qualquer um que atue em violação dessa confiança, invade a lei de Asha e encontrará miséria. A vida ativa e construtiva. A respeito da vida ativa e construtiva, os Gatas ensinam que a ociosidade é uma característica do mal. A sabedoria divina, a retidão e a coragem moral pertencem à vida ativa. O profeta ensina seus discípulos a serem ativos e construtivos. Nos Gatas, no verso 17, do capítulo 46, do Yasna, na tradução de Iraque Taraporeuala, é declarado: ó sábio Jamasta Rivogva, eu ensinei, que a ação, não a inação, é mais elevada. Obedecendo então a sua vontade, adore por meio de ações o grande Senhor e Guardião dos mundos. Através de sua lei eterna, ele discrimina quem é verdadeiramente sábio e quem é imprudente. Dessa forma, monasticismo, celibato, ascetismo, jejum e automortificação não têm lugar no zoroastrismo. A função de Ahura é preservar a vida e a vitalidade, dar ao homem a oportunidade de aumentar sua percepção moral. O objetivo da vida é a felicidade, denominada Usta nos Gatas. A vida é o campo de batalha entre o bem e o mal, e os seres humanos devem agir como guerreiros do bem. O progresso e a modernidade. Asha é a lei do progresso. É uma lei orgânica e capaz de acomodar a modernidade sem qualquer mudança na essência da lei. Os princípios gáticos são gerais. Por exemplo, orientam o homem a respeitar o meio ambiente. Além disso, ao dar a correta destinação aos mortos, os zoroastrianos podem usar qualquer método que seja menos prejudicial ao meio ambiente, atendendo às exigências de tempo e lugar. Os Gatas ensinam ainda que o homem deve estar atento à sua saúde física e mental. Com o conhecimento adquirido, com os avanços nas ciências da saúde e na tecnologia, é preciso tomar decisões quanto à dieta e ao tipo de alimento ou bebida que se consome. Além disso, os Gatas recomendam contra a submissão a governantes injustos e despóticos. Com as experiências e os conhecimentos adquiridos pelos cientistas sociais, um zoroastriano deve ser capaz de decidir sobre o melhor sistema de governo. Enfim, Asha é a lei do progresso, e é consistente com a modernidade. Os zoroastrianos ao redor do mundo terão sucesso se consultarem o bom pensamento, Vohumaná, e trilharem o caminho da retidão, o caminho de Asha.